Muito bem. Olá, pessoa querida que está me ouvindo neste momento. Neste vídeo, eu gostaria de refletir aqui sobre uma questão que vira e mexe me deixa um pouco confuso, né? Que é essa daqui. A equação x à quarta mais y à quarta igual a z ao quadrado não possui solução no conjunto dos números inteiros positivos. Quer dizer, é um resultado simples, mas belíssimo, né? Quer dizer que a soma de duas quartas potências de inteiros positivos não pode ser um quadrado perfeito. Eu não acho que a solução desse problema seja imediata. Ela é simples, mas ela envolve alguns pontos que me deixam tanto assim cético com relação a se eu estou tomando as hipóteses corretas ou não para a resolução. Aí, sim, esse vídeo, portanto, tem mais o objetivo, assim, de sanar o meu próprio trauma com relação à compreensão dos detalhes dessa solução, do que realmente ser um vídeo que mostra uma conclusão, né? Então, mas vamos lá. Eu gostaria de conseguir, no final deste vídeo, pelo menos convencer a mim mesmo de que eu tenho uma solução correta para este problema, né? Então, a primeira coisa de que nós precisamos é saber, antes disso aqui, peraí, deixa eu conseguir passar minha tela. Passou. Então, saber a respeito das triplas pitagóricas, né? Aquelas é, soluções da equação a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, né? Que são do tipo assim, lados inteiros de um triângulo retângulo, né? Você quer achar meio que todos os triângulos retângulos cujos catetos e hipotenusas tenham todas medidas inteiras, né? E aí o que isso nos diz aqui, esse resultado preliminar, é que essas triplas podem ser escritas dessa forma aqui, né? Um dos catetos é M2 menos N2, o outro cateto é 2MN, e a hipotenusa é M2 mais N2, onde eu tenho números inteiros positivos, tá? Duas observações. Primeira, é, pode ser que esses dois números aqui estejam trocados em relação à equação, né? Por exemplo, pode ser que o A, na verdade, seja um número par igual a 2mn e o B seja o número m2 menos n2, né? Pode ser também que mn não sejam coprimos. Quando eu escrevo isso aqui, eu não estou supondo que mn sejam dois a dois primos entre si, né? Eu não estou supondo que eu estou numa tripla primitiva. Você tem aquela tripla 3 4 5, por exemplo, ela é primitiva porque os catetos são primos entre si, né? E você tem, além dessa, um triângulo semelhante a esse próprio, né? Que é aquele que você obtém multiplicando todo mundo por 2, né? Não é necessariamente muito claro que essa tripla aqui é diferente dessa, porque de fato você tem um triângulo semelhante ao outro na razão 2 para um. Então, nessa anotação aqui, eu não estou supondo que eu estou diante de uma tripla primitiva, ou seja, eu estou supondo que pode ser que A e B e C tenham fatores primos em comum, tá? Feitas essas duas observações, o que eu vou fazer é o seguinte. Então, é, seja, vamos supor que, né? Vamos supor o B e o C, aí que eu vou tomar o MDC de três números, né? O maior número que divide, o maior inteiro positivo que divide os três números, seja um determinado, vamos colocar um D, né? D inteiro positivo. Então, aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer o A virar um DA1, o B virar um DB1 e o C virar um DC1, tá? Aí, pela homogeneidade da equação, esse d ao quadrado vai ser cancelado, né? Ele vai embora. Ele vai embora e aí eu vou ficar com a equação assim: a1 ao quadrado mais b1 ao quadrado igual a c1 ao quadrado, né? E aí, nesse caso, eu posso garantir que MDC entre A1 e B1 é igual a 1, porque se houvesse um primo que dividisse A1 e B1, ele também dividiria C1, né? Então ele também teria que ser enxugado junto nesse Dzão aqui, né?
Do mesmo modo, eu posso dizer que o MDC entre o A1 e o C1 é igual a 1 e que o MDC entre o B1 e o C1 é igual a 1, tá? Então, qualquer uma dessas afirmações implica as outras duas, né? Beleza. Então, feito isso, nós vamos passar a procurar as soluções de uma equação desse tipo aqui, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou isolar assim, ó, b1 ao quadrado igual a c1 ao quadrado menos a1 ao quadrado. Vamos dizer que o b1 ao quadrado, portanto, seja c1 menos a1 vezes c1 mais a1, né? É claro que se isso aqui acontece, então, como o C1 ao quadrado não pode ser côngruo a 2 módulo 4, como o C1 ao quadrado jamais poderia ser côngruo a 2 módulo 4, porque ele é um quadrado perfeito, significa que A1 é par ou B1 é par, né? Algum desses dois números é par. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou supor, sem perda de generalidade, que o que que eu prefiro? A1 é par ou B1 é par? Eu acho que eu prefiro que o B1 seja par, né? Eu vou supor, sem perda de generalidade, que o B1 é par, tá bom? Então, o próprio B1 eu vou poder substituir por... Claro, se eu estou supondo que B1 é par e MDC entre A1 e B1 é 1, então, no caso, A1 é ímpar e também o C1 é ímpar, né? Eu estou desprezando essa possibilidade aqui, que é o que responde por desprezar a possibilidade aqui na expressão do enunciado de que essas duas entradinhas aqui sejam trocadas, né? Vou supor que o B1 é par, vou chegar àquele dessa forma aqui, né? Então tá. Aí, o que que vai acontecer? Se um é ímpar e A1 é ímpar, isso significa o seguinte: eu posso fazer que o B1, né, é igual a um 2B2, digamos, né, porque ele é par, então fica assim: 2B2 ao quadrado é igual a C1 menos A1, que multiplica o C1 mais A1, né? Então, se eu organizar isso aqui direitinho, B2 ao quadrado é igual a C1 menos A1 sobre 2, porque esse aqui é um número par, né? Porque C1 e A1 têm a mesma paridade, vezes C1 mais A1 sobre 2. Agora, a afirmação que eu tenho para vocês é a seguinte: o C1 menos A1 sobre 2 e o C1 mais A1 sobre 2 são primos entre si, tá? Então, a afirmação aqui que eu tenho para vocês é: o MDC entre o C1 menos A1 sobre 2 e o C1 mais A1 sobre 2 é igual a 1, tá? Por que que ele é igual a 1? Digamos que você tem um primo que divide o C1 menos A1 sobre 2 e, ao mesmo tempo, esse primo divide o C1 mais A1 sobre 2, que seria a hipótese contrária de eles serem coprimos. Existir um primo que divide os dois, né? Então, o que que eu posso escrever aqui? 2P divide C1 menos A1 e 2P divide C1 mais A1, tá? Isso implica que o 2P divide a soma, ou a diferença também, por exemplo, né? 2P divide a diferença, C1 mais A1 menos o C1 menos A1, né? Portanto, o 2P divide o 2A1, portanto, o P divide o A1, né? Mas o P dividir o A1, né? Isso vai implicar também o quê? Lembrando que o P divide o próprio C1 mais A1, né? Porque se ele é múltiplo de 2P, essa sominha aqui é múltiplo de 2P, com maioria de razão ela é múltiplo de P. Então, isso implica que P divide C1. Mas aí a gente tem uma contradição direta com isso daqui, ó, que eu falei com vocês que o MDC entre A1 e C1 é igual a 1, né? Então isso seria um absurdo,
Logo, é verdade a minha afirmação. A minha afirmação é que esses dois caras são primos entre si. Muito bem. Por que que isso é importante? Porque agora esse fator aqui e esse fator são coprimos e o produto deles é um quadrado perfeito. E isso significa que cada um desses fatores é um quadrado perfeito. Então, cada fator aqui é um quadrado perfeito, tá? Então, agora eu vou acrescentar uma página aqui para continuar escrevendo. E isso significa que o C1 menos A1 sobre 2 é um determinado n ao quadrado, digamos, né? E o C1 mais A1 sobre 2 é o determinado m ao quadrado, né? É, e aí, claro, como pela minha afirmação eles são primos entre si, né? O MDC entre m e n é igual a um. Tá bom. Então eu vou conseguir o quê? Que o C1 menos A1. Quando eu simplesmente somo essas duas equações aqui, né? Pega essas duas equações aqui e soma, você vai obter o A1 cancelando, né? E o C1 sobre 2 mais C1 sobre 2 é igual a C1. Então vai ficar C1 igual a M2 mais N2 e o próprio A1, né? Igual a M2 menos N2, não é isso? Deixa eu ver, C1 menos A1 vai cancelar, vai ficar o N sozinho, pronto. Consegui isso aqui, né? Então, automaticamente, se vocês lembram, o B1 ao quadrado era igual a M N, né? Porque assim, M ao quadrado é N ao quadrado. Porque um é N ao quadrado, um fator aqui é N ao quadrado, e o outro é M ao quadrado. Então, B2 ao quadrado, perdão, que é 2, né? Lá da equação da outra página, a gente tem b2 ao quadrado igual a n2m2. B2 ao quadrado igual a m2m2, tá? Então, b2 é igual a mn, mas lembra, o b2 vezes 2 é igual a b1, então, o nosso b1 era igual a 2mn, né? Tá, aí isso significa que a tripla 1b1c1 é o que a gente queria, né? É M2 menos N2, 2Mn, M2 mais N2. Claro, eu poderia de novo acrescentar esse fator D aqui para voltar para o A, B e C originais, né? Mas se eu fizer isso, eu posso até chamar assim. Vamos dizer que, na verdade, eu chamei tudo de N1 e N1 aqui, né? Enfim, porque aí a gente pode voltar com essa tripla para trás aqui, né? A gente pode dizer assim, que o A é igual a D a um, etc., né? E que aí a gente toma M igual a dm1 e N igual a dn1, porque aí a gente volta, né? O A, B e C vai ser igual ao que eu falei, M2 menos N2, 2Mn, M2 mais N2. Bom, enfim, análise muito detalhada, talvez, da situação, né? Mas aí fica a observação aí de que isso é verdade, tá? Para trígolas pitagóricas. A gente tem uma fórmula geral para as trígolas pitagóricas. E agora para o problema que realmente importa nesse momento, nesse vídeo aqui para mim, que é por que que a soma de duas quartas potências não pode ser um quadrado perfeito, né? Tudo bem. A primeira coisa que eu vou observar é que se tem uma solução para essa equação e não é verdade que x, y, z sejam 2 a 2 coprimos. Então, eu posso enxugar algum fator primo, né? E obter uma solução menor. Então, vou fazer o seguinte, ó. Suponha que suponha que exista uma solução x, y, z, né? Solução da equação.
Então, nós vamos usar aqui um argumento de minimalidade, que é o seguinte: tome a solução, tome a solução, tome a solução, a gente não sabe, né? Mas assim, tome uma solução, para a gente dizer mais, com mais cautela, né? Tome uma solução na qual o valor de z seja o menor possível, tá? Então, nós vamos usar o argumento de minimalidade para chegar a uma contradição e concluir que não há solução. Então, nós vamos pelo princípio da boa ordenação, né? Se esse conjunto aqui não é vazio, e eu olho para o conjunto de todos os valores possíveis de z, né, cujo quadrado é soma de quartas potências, esse conjunto dos valores possíveis de z tem um elemento mínimo, né? Então, toma uma solução na qual esse z seja mínimo, e aí nós vamos chegar a algumas conclusões sobre ela. Primeira observação é o seguinte, que MDC entre x e y é igual a MDC entre x e z, que é igual a MDC entre y e z, que é igual a 1, tá? Esses três números são 2 a 2 primos entre si. Então, é, por que que eu posso falar isso? Seguinte, suponha que existe o P primo tal que P divide x e P divide y, né? Quer dizer que o MDC desses dois aqui não seria um, tá? Eu posso supor P dividindo esses dois ou P dividindo esses dois, mas é análogo, né? Então é o seguinte, P, nessas condições, P divide x à quarta mais y à quarta, porque x e y são múltiplos de P. Então, P divide z quadrado. Então, o P divide o próprio z, tá? Na verdade, eu posso dizer mais, né? Posso dizer que, como ele é primo, e eu estou diante de um quadrado, esse fator P aparece nesse quadrado pelo menos duas vezes, né? P quadrado vai ter que ser um divisor de z ao quadrado, né? Na verdade, eu posso dizer mais ainda, né? O P à quarta divide x à quarta mais y à quarta. Você vê que o argumento vai se construindo ao longo da solução, né? P à quarta divide o x à quarta e o y à quarta. Portanto, P à quarta divide z ao quadrado. Portanto, o P quadrado divide z, né? Eu posso afirmar uma coisa mais forte. Então, eu posso fazer a seguinte substituição, ó. Graças a isso aqui, eu posso chamar o x de px1, o y de py1 e o z de p quadrado z1, né? Onde, obviamente, esse z1 é menor do que o z original, que era o mínimo possível. Mas aí vai acontecer a contradição, né? Essa contradição vai acontecer por quê? Porque eu tenho px1 à quarta mais py1 à quarta igual a P2Z1 ao quadrado, daí eu vou obter x1 à quarta mais y1 à quarta igual a z1 ao quadrado, onde o z1 é menor do que o mínimo, né? Isso aqui é um absurdo, tá bom? Então, claro, primeira observação sobre essa solução z mínima possível é que a tripla que cumpre essa equação é tal que 2 a 2 esses números são primos entre si, tá? Bom, feito isso, feito isso, nós podemos dizer o seguinte, graças à nossa descoberta lá, né? Esses números aqui, x quadrado, y quadrado, z, formam uma tripla pitagórica, né? Porque o x quadrado quadrado mais o y quadrado quadrado é igual a z ao quadrado. Então, esses números aí formam uma tripla pitagórica.
Então, aí fica parecendo que está escrito Pitagoreia, né? E pronto. Aí eu posso fazer a seguinte coisa: eu posso chamar o x quadrado de m2 menos n2 e o y quadrado de 2mn, onde MDC entre m e n é igual a 1, tá? Posso falar isso aqui. Agora, uma observação importante é que numa tripla pitagórica primitiva, né? Na tripla pitagórica primitiva, o m e o n têm paridades diferentes, né? Porque se eles não tiverem paridades diferentes, eu não estou numa tripla pitagórica primitiva, porque isso aqui é par, isso aqui também, né? Então aí eu poderia simplificar um fator 2. Dito isso, acontece que exatamente o m não pode ser um número par, né? Se m for par, por exemplo, então o n vai ser ímpar. Então a gente vai ter o x ao quadrado congruente a 0 - 1 módulo 4, né? Só que um quadrado perfeito não pode ser congruente a -1 módulo 4. Logo, a situação que eu tenho é m é ímpar e n é par, tá? O m é ímpar e o n é par. Essa é a situação que eu tenho aqui. Aí, para continuar, vou abrir uma outra página aqui e, digamos, vou olhar para isso aqui de novo, né? X2 é igual a M2 menos N2 e Y2 igual a 2mn. Se o MDC entre M e N é 1 e o N é par, né? Eu vou poder dizer o seguinte: olha para essa equação aqui, y ao quadrado igual a 2m vezes n. O n é ímpar, né? Não, perdão, contrário. Então, o n é que é ímpar. Peraí, estou embolando tudo. N é par, tá bom? O n é par. Isso significa que eu posso escrever 2n vezes m, tá? Então, isso aqui é um quadrado perfeito, que é o produto de n e 2m, que são dois números primos entre si, né? Porque eu estou numa tripla pitagórica primitiva aqui, m dc m n igual a 1. Então, esses dois números são primos entre si. Então, m e 2n são quadrados perfeitos, tá? Com certeza. E aí eu vou poder fazer o seguinte: para 2n ser um quadrado perfeito, o n tem que ser da forma, digamos, 2k ao quadrado, né? E o m vai ter que ser da forma L ao quadrado, né? Onde L é um número ímpar, né? Porque o m era ímpar esse tempo todo. Aí, o que que eu vou obter? Eu vou obter da outra equação a seguinte coisa: o x quadrado é igual o m ao quadrado menos o n ao quadrado. Então aí, ótimo, né? Porque na hora que eu organizo esse negócio, fica assim: x quadrado mais 2k quadrado ao quadrado igual a L a 4. Aí por que que isso era bom mesmo? Eu esqueci. Por que que isso servia para alguma coisa? Porque eu acho que esse negócio aqui, de novo, é uma tripla pitagórica, né? Então, de novo, tá, acho que é isso. E acho que o argumento era isso aqui. Depois que você arrumou desse jeitinho assim, você obteve uma tripla pitagórica aqui de novo. E aí, essa tripla pitagórica é a seguinte, ó. Ela é o x 2k quadrado e ela é o quadrado, né? É de novo uma tripla pitagórica.
E ela tem que ser uma tripla pitagórica primitiva. Primitiva. Por quê? Porque, por exemplo, basta a gente ver que x e L, MDC entre x e L é igual a 1, né? Mas o que que era o L? Por exemplo, basta a gente ver que MDC entre x ao quadrado e L ao quadrado, por exemplo, é igual a 1, né? Tá. E aí a gente substitui. O x ao quadrado é m2 menos n quadrado e o outro é L quadrado igual a m, né? Então, aí nesse MDC eu posso eliminar o m ao quadrado e transformar isso em MDC entre n ao quadrado e m, que eu já sabia que era 1. Pronto, isso aqui é só teste de sanidade de mim para comigo mesmo, tá? Porque eu estou numa tripla pitagórica primitiva mesmo, né? Mas assim, então eu verifiquei que o MDC entre esses dois aqui é 1, isso já bastou para ver que é uma tripla pitagórica primitiva. Portanto, o que acontece aqui é que a gente tem, de novo, o L ao quadrado. Eu fiz alguma besteira, gente, eu tenho certeza. Tenho certeza que eu fiz uma besteira qualquer. Porque a gente vai ter o L ao quadrado como soma de quadrados. Espera aí. Olha, sendo honesto, esse problema não é imediato, não, tá? Se eu não consultar a solução dele, é difícil eu conseguir tirar ele de cabeça, assim, né? Mas é dado que isso aqui é uma tripla pitagórica primitiva, eu vou ter que ter fé e usar de novo a fórmula, né? Então eu vou falar o seguinte: o x vai ter que ser da forma, digamos assim, u quadrado menos v quadrado. Esse 2k quadrado vai ter que ser da forma 2uv. E aí esse L ao quadrado vai ter que ser da forma u quadrado mais v quadrado, onde u não é congruo a v módulo 2, onde o MDC entre o IV é igual a 1, porque eu estou falando de uma tripla primitiva, enfim. Daí, como você tem isso aqui, ó, k quadrado é igual ao v, então, na verdade, primos entre si, quadrado perfeito, cada um deles é um quadrado perfeito. Então, o U, aí chega a faltar a letra no alfabeto, né? Então, porque esse U vai ter que ser igual digamos, um R ao quadrado e o V vai ter que ser igual a um S ao quadrado, né? Os dois são quadrados perfeitos, mas aí você vai obter o quê? L ao quadrado igual o quadrado, que é R à quarta, mais V quadrado, que é S à quarta, né? Só que isso aqui é uma solução para a equação original, ou seja, quadrado perfeito como soma de quartas potências, mas o L, evidentemente, é menor do que o nosso Z original. Por quê? Porque, por exemplo, quem era o Z, né, nessa situação aqui toda? O Z era o outro camarada da tripla pitagórica, né? O Z era M2 mais N2. Portanto, ele é maior do que o M2, portanto, ele é maior do que o M, que é igual a L2, portanto, ele é maior. O Z é bem maior do que a L, né? Então, L menor do que Z, isso aqui é um absurdo, tá? Misericórdia. Eu achei muito difícil, tem que ter muita fé para usar a fórmula da tripla pitagórica de novo. Mas, enfim, em algum momento, com alguma atenção, você resolve todas as suas neuras com relação a esse problema. Então, foi isso. Obrigado a quem acompanhou até aqui.